Agora, já com todas as peças prontas, nós vamos começar a montar. Nós vamos centralizar a cabeça bem no meio. Eu marquei aqui para facilitar. Então, aqui atrás, eu marquei aqui atrás dos olhos, não por carreira, mas eu marquei por... Agora, com todas as peças prontas, nós vamos começar a montar. Nós vamos centralizar a cabeça no corpinho. Eu já fiz uma marcação aqui. E aqui eu coloquei que fica bem no meio dos olhos. Então, aqui nós vamos contar quantas carreiras que fica daqui do focinho para trás para colocar o corpinho. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na 13ª carreira, nós começamos a costurar aqui o corpinho, que aqui no caso é o pescoço. Então, aqui eu não marquei por carreira, porque não dá certo por carreira. Eu marquei que ficou reto aqui no olho, e aqui para baixo ficou 5 pontos. 5 pontos daqui para baixo e coloca no sexto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós colocamos aqui no sexto ponto. Do outro lado, faz igual a mesma coisa. E aqui de trás, aqui fica, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, ó, 1, 2, 3, 4. Não, fica no quinto aqui, que tá meio esticado, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó, nessa carreira. Então, na 5ª carreira fica, que nós vamos ter que costurar. Então, é isso. Coloca certinho, coloca os alfinetes para não sair do lugar, e vamos costurar. Eu vou costurar o corpinho na cabeça e volto para nós dar continuidade. Então, já costurei a parte do corpo com a cabeça. Agora nós vamos colocar as orelhinhas. Eu marquei aqui mais ou menos no meio e coloquei um alfinete. Então, meça e coloca um alfinete. Aí daqui, ó, nós vamos contar daqui de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, nós colocamos o alfinete para centralizar. Aí, nós vamos pegar a orelhinha. Então, nós vamos colocar ela assim. Aqui tem a primeira carreira, 1, 2. Na terceira, entre a terceira e a quarta, nós vamos colocar um alfinete. Um alfinete bem no meio. Olha, bem no meio. Aí, nós vamos contar aqui, ó. Daqui, depois desse alfinete, vamos contar 1, 2, 3 e vamos colocar no quarto
ó, no quarto. Agora, nós vamos fazer o mesmo com o outro, ó. Vamos contar aqui, ó. Aqui deu, ó. 1, 2, 3, vamos colocar no quarto, ó. Tá no quarto aqui, ó. Com a orelhinha, a mesma coisa, olha. Do outro lado, a mesma coisa. Então, vai ficar assim. E nós vamos costurar. Nós vamos costurar aqui, começar aqui, vamos em volta e vamos passar por esta carreirinha aqui que tá aqui o alfinete. Então, essa parte vai ficar costurada. Então, nós vamos costurar aqui, vamos passar pelo alfinete e vamos finalizar aqui a orelhinha para ela ficar assim. Eu vou costurar uma e volto mostrando como vai ficar a costura. Então, aqui eu costurei uma orelhinha, não finalizei para costurar a outra e ver se vai ficar igualzinho. Então, nós vamos usar essa carreirinha, essa e a outra que tá o alfinete para costurar. Ela vai ficar assim, pois ajeita. Então, vamos costurar. Eu vou finalizar essa, costurar essa outra e volto para nós continuar montando. Agora, depois de costurado as orelhas, nós vamos costurar os bracinhos. Eu já fiz uma marcação aqui, então, eu coloquei um alfinete para ficar reto depois dos olhos, na seguinte carreira. 1, 2, 3, 4, na quinta carreira. Aí, nós vamos colocar os bracinhos nessa posição. Mas nós não vamos colocar ele assim. Esse fio nós deixamos, mas vamos costurar aqui a ponta, depois de pregar ele aqui, e ainda costurar com preto, na cor preta. Então, nós vamos pegar bem no meio aqui, contar 1, 2 na terceira carreira, vamos colocar o alfinete. E vamos colocar aqui nessa parte aqui. Eu já coloquei o alfinete para não se perder. Colocamos aqui o bracinho. E eu fiz reto com o início que nós começamos com os 6 pontos. Então, dá bem retinho aqui. E aqui os pontos de distância vai ficar, deixa eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9 nós, ó, vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono ponto, nós colocamos o outro bracinho. Então, que vai ser da mesma maneira. Então, nós colocamos aqui outro bracinho. E aí, é só costurar. Como que nós vamos costurar? Dá para costurar em volta também, mas dá para fazer uma costura somente essa parte de baixo. Para isso, nós temos que colocar o fio
colocar o fio para costurar e voltar pelo mesmo lugar para nós poder pegar somente a parte de baixo. Então, vamos costurar. Fica um pouquinho difícil porque é a parte mais grossa do braço. Aí fica um pouquinho mais difícil, mas com calma dá para costurar. Agora, nessa parte, nós vamos voltar no mesmo buraco e vamos tentar pegar outra parte lá embaixo. E aí, nós vamos puxar o fio aqui, que aí não fica amassado o bracinho. Já podemos tirar esse, ó. Ele já tá preso aqui, ó. Agora, nós precisamos voltar pelo mesmo buraco. E vamos novamente aqui, pegar em algum lugar aqui, subir. Voltar pelo mesmo buraco aqui de cima e tentar pegar uma parte aqui para costurar. Ó, já vai firmando o bracinho. E aqui não fica amassado o braço. Nós só pegamos a parte de baixo. Então, quem quiser costurar em volta, mas fica melhor costurando assim. Eu vou costurar terminar de costurar este braço, vou costurar o outro e volto para nós continuar a pregar outras pecinhas. Então, os braços já estão costurados, ficou dessa forma. Só costurar da parte de baixo, aqui não tem costura. Agora, nós vamos colocar as pernas. Então, para nós se localizar melhor, nós vamos deixar bem retinho os braços. Nessa ponta aqui, nós vamos colocar o alfinete. E aqui, como a ponta vai para trás, nós vamos seguir reto essa parte aqui, para ficar igual. Aí, nós colocamos o alfinete. Vou contar a distância que vai ficar entre eles. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pontos. Agora, daqui para baixo, vamos contar aqui quantas carreiras até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, entre a 24 e a 25. Então, as pernas nós vamos colocar da mesma maneira que nós colocamos os braços.
Só que as pernas nós vamos costurar as duas e não vamos finalizar, porque nós temos que dar uma inclinada na perna. Então, nós vamos costurar as duas, né? A perna também precisa de pegar fio na agulha. Vamos costurar igual o braço. Então, nós vamos costurar vamos colocar aqui, ó, no terceiro também. 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto, no meio. Daí, colocamos o alfinete, colocamos do outro lado também. Vamos costurar, porque não vamos deixar muito enchimento aqui em cima. Essa parte aqui, quando nós for costurar o pé, nós vamos colocar enchimento, porque depois depois que nós costurar a perna, o pé vai aqui, o rabo fica lá para trás. Vai assim. Então, nós vamos costurar, não terminar a perna, somente depois que costurar o pé, nós terminamos daí. Então, eu vou costurar as duas pernas e volto para nós costurar os pés. Então, aqui já costurei as pernas e não finalizei. Aqui deixei o fio lá atrás, depois nós finalizamos. E aqui eu já coloquei um pé também e não finalizei. Então, agora nós vamos colocar o outro pé para depois finalizar tudo, a perninha e o pé também. Então, ele já tá parando de pé. Não dá pra ver ele completo porque ele tá bem grandinho. Olha, ele já tá parando de pé. Então, aqui, como eu falei, antes de colocar o pé, nós vamos colocar enchimento nessa parte da perna. Agora, nós colocamos aqui enchimento para poder colocar o pé. Mais um pouquinho, que depois ele se espalha, depois que costura, aí ele se espalha. Então, já costurei, finalizei as pernas e os pezinhos, e já fiz a unha com o preto no pé e na mão. Então, esse fio aqui que nós deixamos, nós vamos fechar, costurar com ele, que vai dar aqui 3 pontos para nós fechar, para poder fazer a unha. Então, vamos fechar aqui, né? Já fizemos com esse fio os 3 pontos. Deixamos ele aqui. Agora, nós vamos fazer com o preto a unha. Nós vamos colocar o fio na agulha com o fio preto. Vamos ver aqui. Precisamos fazer 3 pontos aqui. Nós precisamos aqui encontrar os 3 pontos. Então, vamos colocar aqui o fio e vamos
aqui. E aqui nós vamos neste aqui. Vamos pro segundo aqui no meio. E vamos sair aqui no cantinho. Nesse daqui. Ficou meio firme para colocar a agulha. Então, é isso aí. Opa. Ó. Só tá faltando um. Agora nós vamos aqui. Para finalizar. Nós vamos até aqui onde nós começamos com o pretinho, para poder amarrar. Aí, ó. E agora é só amarrar e cortar o fio. Vou dar uma ajeitada aqui. E puxar aqui um e puxar outro. Ó. Daí essa unha fica a mais elevada. E só amarrar aqui o fio e cortar. Então, já amarrei o fiozinho fiozinho preto da mãozinha. Agora nós vamos fazer as unhas dos pés, do pezinho. Uma eu já fiz. Então, nós vamos copiar aqui. Nós vamos no segundo, no terceiro aqui. 1, 2, aqui no terceiro. Colocar. Não, é no segundo. Aqui no segundo. Colocar aqui no meio, no segundo. Vai dar bem no meio. E vamos subir. Aqui seria o do meio. Aqui é o do meio. Então, aqui do lado, nós vamos colocar e vamos voltar aqui no mesmo. Vamos subir agora, nós vamos fazer aquele do meio. Aqui do meio. Novamente nós voltamos, depois nós arrumamos aqui. Novamente nós voltamos e vamos aqui do lado. E vamos aqui puxar o fio aqui para poder amarrar. Vamos puxar esse até aqui. Então, puxei o fio junto com o outro aqui no mesmo buraquinho para poder amarrar. Nós vamos dar uma leve puxada aqui para firmar ali, depois amarrar. Puxamos um e puxamos outro. Para ficar parecido com o outro aqui.
Então, agora nós vamos amarrar e esconder o fio e tá pronto também a unha do pé. Então, já amarrei, escondi o fio que nós fizemos a unha do pé também. Agora, nós vamos fazer o nariz do canguru. Nós vamos fazer aqui nessa posição de um olho e na posição de outro igual, e vai ficar entre eles 3 pontos. Aí nós vamos descer aqui no meio, bem no meio, nós vamos descer com o fio. Então, nós vamos fazer assim, até fechar, bem fechado o nariz. Nós vamos voltar sempre no meio. Nós vamos aqui e vamos voltar aqui no meio. E assim nós vamos fechando, sempre voltando no meio, até fechar. E assim nós vamos bordando o nariz, até ficar bem cheinho. Depois que nós deixar bem fechadinho o nariz ou focinho é a mesma coisa. Nós vamos colocar o fio, puxar o fio aqui embaixo, reto aqui, que dê bem no meio. Vamos voltar aqui no meio, aqui, e vamos finalizar. Vamos aqui no mesmo buraco desse fio que nós do começo, e vamos amarrar ele. Ajeitar bem aqui pra ficar no meio. E é só amarrar, cortar o fio. Então, está aí o nosso canguru. Está pronto. Ele ficou um tamanho bem grandinho. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. E até a próxima.